Primeiro nesse pera que a gente vai falar sobre o que pode salvar dos incêndios. Depois já ver se pode apagar, não pode apagar, como é que faz essas coisas. Shabbat, tudo aqui Shabbat. Vamos lá. Confessado a mudar. Qual que dizer a Kodesh Matzelin não está me aplicar? Todos os escritos sagrados se salva se estiver no meio do incêndio. Se no meio do incêndio, pega o Sefer Torah, essas coisas e salva. Ben Shekorin Ben, Ben Shein Korin Ben. Tanto faz se aquele que você lê ou aquele que você não lê. Mesmo se não tiver escrito em hebraico, em Lashon HaKodesh, está escrito em outras línguas. Por exemplo, aqui a gente tem muitos livros de Torá escritos em português. Mesmo assim, até a Arskru também escrito em inglês também salva. Eles precisam de Gnizá. Gnizá é o lugar especial que se joga fora, entre aspas, esses livros sagrados. Por que você não leria ele? Na verdade, eles não liam eles porque para não anular, para não tirar horas deles do Midrash, que se eles ficassem lendo isso aqui que era muito interessante, eles ficariam lendo muito Midrash. Ficariam lendo mais esses livros em outras línguas. Então, mesmo aqueles em outras línguas que tem que lutar, que eles não liam, também tem que salvar. Guará. Itmar. Hayuktuvim Tirgum Obecholashon. Se estava escrito uma tradução, quer dizer, era, por exemplo, a Torá traduzida Obecholashon em outra língua. Ravuna Maren Matzelino Tambinadrika, Rav Chizamar Matzelino Tambinadrika. Então aí tem discussão Ravuna e Rav Chiza. Ravuna fala que salva, Rav Chiza fala que não. Desculpa, Ravuna fala que não salva, Rav Chiza fala que salva. Ali Bademar de Tunikrot Baem Yakuli Alma no Pligei de Matzilin. Se for de acordo com a opinião que você pode ler, isso que é em qualquer língua, etc., ninguém discutiria que você tem que salvar. Que Pligei, quando eles discutem o quê? De acordo com a opinião, ali Bademar Lodi Tunikrot Baem. Você não pode ler neles. Se você não pode ler neles por causa de Bet Midrash, então você também não pode salvar eles. Que é Shabbat. Ravuna Amar En Matzelin Deha Lonit Unikrot Ben. Ravuna falou, não salva, porque você também não pode ler eles. Você não pode ler eles, não salva. Ravuna Amar Matzelin Mishum Bebizayon Kitvei HaKodesh. Ravuna falou que tem que salvar, porque no fundo você vai estar desprezando, vai estar desmerecendo Kitvei HaKodesh, uma coisa que é escrito com um escrito sagrado. Nada, está escrito lá na Mishnah. Kol Kitvei HaKodesh Matzelin Notan Bnei Ben Shekorin Ben Shein Korin Ben. Está escrito na nossa Mishnah que todos os escritos sagrados a gente salva, tanto os que a gente lê, tanto aqueles que não lê. Como é que você fala que você quer explicar a nossa discussão que um fala que porque é proibido ler? E daí que é proibido ler? Tanto o que lê quanto o que não lê. A gente vê na nossa Mishnah que salva. Fala bicho que tu vive, se tiver escrito em qualquer língua. Fala Gamara, mas lá você Korin Ben Nevi'im, She'en Korin Ben Ktuvim. O que é esse que a gente lê? É os Nevi'im. E o que é esse que a gente não lê? Os Ktuvim. Fala bicho Ktuvim Becholashon, Delod Dunikrot Ben Vekatani Matzilin. Mesmo que está escrito em qualquer outra língua e não deixou a gente ler isso, mesmo assim está escrito para salvar ele do fogo, do incêndio. Vetiuv Zederavuna. Isso é uma pergunta forte para Ravuna, porque Ravuna falou que você não salva isso no incêndio. A Malach Ravuna responderia para você: Vetisberá Eima Seifa Teunim Gnizá. Ravuna ele explicaria o seguinte: no final da Mishnah está escrito o quê? Porque esses escritos eles precisam de Gnizá. Hasta Atzulei Matzelin Gnizá Mibai. Então a gente salva do incêndio tudo aquilo que precisa dignizar. Ela Ravuna Medaretzele também, Rav Chiza Medaretzele também, fala Gamara,
Rav Huna ele explica de acordo com o motivo dele, de acordo com o argumento, de acordo com a opinião dele. Rav Chisda explica de acordo com a opinião dele. 2 pontos, vai explicar agora qual a opinião de cada um. Rav Huna Mendaret, ele também, Ben Shekorin Ben Neviim, Ben Shein Korin Ben Ktuvim. Isso que está escrito na Mishnah, aqueles tanto que faz, aqueles que a gente lê, aqueles que a gente não lê Shabbat, aqueles que a gente lê Neviim, aqueles que a gente não lê Ktuvim, você salva por causa do incêndio. Isso aqui para Rav Huna, só se tiver escrito em Lashon HaKodesh no Lashon HaKodesh, na língua santa, quer dizer, no hebraico. Mas se tiver escrito em outras línguas, não salva ele do incêndio. Mesmo assim precisa dignizar. Porque isso aqui é outra história. Se você for jogar ele fora, precisa dignizar. Mas uma vez que está tendo incêndio, você não salva ele. O Ramil começa a discutir se vai salvar, se vai salvar, e começa a ver o que pode salvar e o que não. Porque na verdade, se eles começarem a falar que você pode salvar tudo, você vai chegar a apagar o incêndio. Eles começam a discutir o que você pode salvar. O que você pode salvar, você não vai precisar, você não vai acabar apagando o incêndio. Você não pode apagar o incêndio. Isso aqui a gente vai ver nas próximas os casos de apagar incêndio. Mas a princípio, não. Mas aí você está escolhendo também, separando. Quer? Pegar um, pegar outro, você está separando. O bom ou do ruim, não tem problema. Rav Chisda Mendaret também, Rav Chisda que falar para assim salvar eles, que estão escritos em qualquer língua, ele explica de acordo com a opinião dele. Ben Shekorin Baem Neviim, Ben Shekorin Baem Ktuvim. Isso que aqui se fala na Mishnah, você pode salvar tanto aquele que lê quanto aquele que não lê, aquele que lê Neviim, aquele que não lê são os Ktuvim. Fala bicho Ktuvim Becholashon, Nami Masilin, mesmo que está escrito em qualquer língua, você também salva eles. Be'achika Amalha, se você tem que ler, se você tem que explicar a Mishnah, o Mekek Shelaem Teunim Gdizah, e até a sobra deles precisa dignizar. Quer dizer, se eles não estão bons e já estão estragados, o que sobrou deles também precisa dignizar. Mas salvar, você salva tudo. Meiti veio perguntar a Gemara o seguinte: Ayuktuvim Tirgum Vechol Lashon Masilinotav V'nadlika. Tem uma braita que fala que tanto faz está escrito a tradução, ou está escrito em qualquer outra língua, você sim salva eles do incêndio. Tiuvta de Rav Huna, isso aqui é uma pergunta para Rav Huna, que falou que você não salva, a não ser que estiver de Lashon HaKodesh. Amalach Rav Huna vai responder para você o seguinte: Haitana Savar de Tulikrot Paen. Esse aqui é de acordo com a opinião que fala que você pode ler isso Shabbat. Tashmayu Ktuvim Giftit, Badit, Ivrit, Ilamit, Yevanit. Se estava escrito em alguma dessas línguas que não é Lashon HaKodesh, Afar Bishalonit no Likrot Paen, mesmo que você não pode ler eles, fala a Braita, Matsilino Tadipnedika. Então, a Braita, tem outra Braita que fala o quê? Que mesmo que você não lê eles, você pode salvar do incêndio. Você deve salvar do incêndio. Então, agora caiu a resposta que a Rav Chisda falou. Desculpa, a resposta que a Rav Huna deu. Que esse caso é o caso que você pode ler. Não, mesmo que de acordo com a opinião que fala que você não pode ler, também salva. Porque tem que puxar. Tio, tu terá Rav Huna, e ficou uma pergunta forte para a Rav Huna. Malach Rav Huna responderia para você, Tanai. Isso aqui é mais falou que Tanai. Detalhe, fala Braita. Aí o que tu viu me ter gosto de falar sobre uma tem uma Braita que fala o seguinte: você estava escrito tradução ou em qualquer outra língua, você salva por causa do incêndio. Rabiossi falou que não salva eles por causa do incêndio. Na verdade, tem uma Braita que traz uma discussão entre Tanaim. E Rav Huna se apoia no Tana que fala que não salva. Tanaim são os caminhos da Mishnah. Mas Rabiossi falou que aconteceu uma vez de Abachalavta que foi visitar Rabban Gamliel. Beribei Letvere, de Ribe para Tvere. O Matsu Sheaya Yoshev al Shulchano. Ele viu que ele estava
na mesa. Rabi Yochanan ben Zuf, ele estava na mesa de Rabi Yochanan ben Zuf. O Beadó Sefer Yov, na mão dele estava o quê? O livro de Yov, Trigum, que era traduzido. Veu o Korebo, ele estava lendo nele. Amalo, Zechor Ani Berabban Gamliel Avi Avicha. Esse aqui era Rabban Gamliel, filho de Rebbe, não era o pai de Rebbe. Ele falou, eu lembro de Rabban Gamliel, o pai do seu pai, quer dizer, o pai de Rebbe. Rabiuda nasceu Rabban Gamliel, Rabiuda, depois Rabban Gamliel de novo. O pai do seu pai, Rabban Gamliel, o seu avô. Shaya Omed Al-Gav Malab Arabait, ele ficava no degrau do Arabait, viu Lefanav Sefer Yov Tirgum, e trouxeram na frente dele um livro de Yov traduzido. ואמר לבני שקעו תחת הנדבך אף הוא ציווה עליו וגנזו. Quer dizer, ele falou para colocar embaixo das pedras e botar na Gnizá esse livro. Então parece que ele mandou colocar esse livro na Gnizá e não leu esse livro. Olha que Urashi. Rabi Yosef ben Rabiuda Omer, Arivá Shel Tit Kafu Alav. Rabi Yosef ben Rabiuda falou que não só que ele mandou botar na Gnizá, não só que ele botou na Gnizá, ele mandou colocar uma argamassa em cima dele. Amarav, Shtei Tshuvot Badavar. Duas respostas para isso que falou. Cada Vechitit Be'arabait. Duas, quem falou que existe argamassa no Arabait? Minai, Vechitit Be'arabait Minai. E outra resposta que seria, Vechimudan Le'avdan. Bead, será que você pode perder isso com a mão? Ela manechinim como a trufada. Markivim Malen. Em cima, o que você faz? Você coloca eles lá no sol e eles se estragam por si só. Se você fala que não tem, você tem que, não é para ler isso. Não é para ler isso, você não estraga ele. Você deixa ele ali no canto, ele deixa ele estragar. Parece que ele está falando o que então? Que Rabban Gamliel, o pai do Rabban Gamliel, o primeiro pai de Rebbe, que ele também não usava esse sefer de Yov traduzido. Mas por outro lado ele mandou botar na Gnizá. Ele tem alguma cruchá. Man Tanai, quem são os Tanaim que discutem? Ilei Matanakama, se você quiser falar que Tanakama, de Rabi Yossi, Tanakama é igual a Rabi Yossi, que fala que você não pode ler isso no Shabbat. Vedil Mebeaka, me friguei, talvez eles estão discutindo na seguinte discussão. Marsavar Nitnu Likrot Baem, Marsavar Nitnu Likrot Baem. Um falou que pode ler neles, pode ler em Yov, por isso fala que você deveria salvar ele do incêndio. Outro fala que não pode ler nesse livro de Yov, Shabbat, por isso fala que não pode salvar ele do incêndio. O Marsavar, desculpa, ela, Rabi Yossi, Vetana, The Gifted. E você fala, quem é cada um? Um é Rabi Yossi que fala que não pode salvar, e outro é o Tana de Giftit, e outro é o Tana que falou daquela braita, que mesmo que estiver em Giftit, mesmo que estiver em outra língua, você salva. Tana Rabanana Brachot, se você quiser falar isso, Tana Rabanana para os Rabim, Brachot, de Achamein, Afal Pishesh, Bemotiot Shel Shem, Umanianot, Amarbe, Shebatorá, En Matzilinot Amfinadlika, ela Nistrafim Mikomam. Tem uma braita que fala o seguinte: as brachot, você tem lá escrito brachot no papel, ou camin é o amuletos, que amuletos às vezes eles também colocavam o nome de Akadosh Baruch Hu escrito. Mesmo que eles tenham, Etiot Shel Shem são os nomes de Akadosh Baruch Hu, você não salva isso no Shabbat e deixa eles queimarem. Mikan Amru, Kotfei brachot kesarfei Torah.
aqueles que escrevem, daqui falaram que eles escrevem as brachot, é como se estivesse queimando a Torá. Porque você escreve as brachot com Shem Hashem, e depois, se tiver um incêndio, você não pode salvar como se estivesse queimando. Então talvez é melhor não escrever com Shem Hashem. Você escreve Hashem, Elokeinu, sem colocar o nome mesmo. Mas um episódio que aconteceu com um que estava escrito em Sidan, Baal Veudiu et Rabi Ishmael, e vieram e avisaram para Rabi Ishmael que eles estavam escrevendo as brachot. Vai lá, Rabi Ishmael levodko, e Rabi Ishmael foi lá ver o que estava acontecendo, que Ashaya Olebe Sulam, ele Gishbo, Natal Tumus Shel Brachot, Veshkaan Besafar Shel Maim, Belashon. E aí ele sentiu o que estavam vindo, ele pegou um negócio de brachot e botou dentro da água. Belashon Azeh Amalor Rabi Ishmael, Gadol Onesh Acharon, Minarishon. E aí o Rabban Gamliel chegou para ele e falou, olha, Rabi Ishmael chegou para ele e falou o quê? Foi pior o que você fez por último de colocar na água para eu não ver que estava escrevendo, do que você fez primeiro de escrever as brachot. Vai Mineresh Galut, perguntou Resh Galut, o chefe da Galut, Baravuna, Ayu Kotvin, Besam, o Besikra, o Bekumus, o Bekankan Kuntam, Belashon HaKodesh, Matsilin Otam, Pnedliká, ou En Matsilin. A pergunta dele é o seguinte, quando está escrito com Dió, que é a tinta que se usa para escrever sobre a Torá de hoje em dia, não tem dúvida que se salva, é uma tinta que ela fica muito tempo. Agora, essa aqui são outros tipos de tintas mais fracas, que elas por si só apagam. Essas tintas que por si só ela alguma hora apaga, você salva do fogo, do incêndio, ou você não salva já que ela já vai apagar de qualquer maneira. Você pode perguntar tanto para aquele que fala que você geralmente salva as coisas que estão escritos, os escritos sagrados, mesmo escritos em outras línguas, etc. Você pode perguntar tanto para aqueles que falam que não salvam. Para aqueles que falam que não salvam, talvez eles falam que não salvam quando está escrito em outra língua. Mas aqui talvez que está escrito em Lashon HaKodesh, onde está escrito com outra tinta, você tem que salvar. O Dilma, talvez está escrito para aqueles que falam que você salva também o que está escrito em outras línguas, talvez Hanemili, que ele fala que está escrito, você salva o que está escrito em outras línguas. Isso aqui é porque está escrito com Dió, que é uma tinta que ele fica muito tempo, ele não apaga. Mas aqui talvez que é uma tinta que já vai se apagar sozinha, mesmo que está escrito mesmo para aquela opinião que você fala que salva com qualquer língua que estiver escrito, talvez nessa que é uma tinta que não vai sobreviver sozinha, talvez você não salva. Amalei El Matsilin respondeu para ele, não salva. Rav Amnuna Tana Matsilin, mas Rav Amnuna falou Matsilin. Como você me responde que não Matsilin Barabarachana? Rav Amnuna falou que sim, salva, mesmo se estiver escrito em outras tintas. Amalei Itanai Itânia, então ele respondeu, Rav Amnuna respondeu para os galutas, se Rav Amnuna falou isso na Braita, então está falado. Mas Tânia, qual é a Braita que ele falou? Amaravashi que Tânia falou, Ravashi como a Braita que fala, En ben Sfarim le Megillah, Ela Sheas Farim Nirtamim Befala, Shon Megillah Ad Shitehek Tuba, Ashurit al Sefer Bedio. Não tem diferença nenhuma entre todos os livros de Megillah Esther, a não ser que a Megillah, ela tem que ser escrita necessariamente na Shurit, nas letras assírias, que são as letras que também são as letras hebraicas, e sobre o pergaminho, e com o Dió e com essa tinta. Tudo diferente disso, ela não é uma Megillah. Mas todos os outros livros têm que duchar, mesmo se não tiverem escrito dessa maneira. Até porque a Megillah Esther não tem o nome de Akadosh Baruch Hu. Então, para ela ter que duchar, ter que ser uma Megillah, ela tem que ter essas outras condições. Mas os outros livros não. Então, disso que os outros livros não precisam dessas condições todas, não precisam estar escrito em Dió, não precisa estar escrito com essa tinta, não, se tiver escrito com outra tinta, já seria que duchar suficiente para se salvar. Vai mineira Avuna Barachalu, perguntou Avuna Barachalu para Avnachman, Sefer Torah She'en Bo, Lelaket 85 Etiot, que quando para só do Misso Aaron, Matzelin, ou Otávio de Adliká, ou En Matzelin? Pergunta a seguinte, um Sefer Torah que já se estragou. Ou a gente vai ver que talvez um Sefer Torah que está escrevendo ainda.
e ele não tem 85 letras. Não sobraram nele, ou não escreveram ainda 85 letras. 85 letras para Urashi é a quantidade mínima para você já dar uma kudushá para ele, já dar uma importância para ele. Você salva ele ou não salva mais já que ele não tem 85 letras? Amalei, Vetibailach Parashat Ve'ebin Soaron, Gufa Eichi Dechaser Parashat Ve'ebin Soaron, Lo Kamibaili, Dekeva Deit Beazkarot, Afalgad Leit Beishmanim Chameshotiot Matzilin. Ele fala, por que está falando de Ve'ebin Soaron? Mesmo que sobrou pouco do Ve'ebin Soaron, não sobrou 85 letras, se sobrou o nome de Hashem, talvez tem que salvar. Que Kamibaili Sefer Torah She'en Bo Lilkot. Mas, não, aqui o Sefer Torah que nisso que sobraram, essas 85 letras que sobraram, ou que não sobraram 85 letras, não tem o nome de Hashem em nenhuma delas. E aí, você salva ou não salva? Amalei El Matzilin. Ele falou, não, se não sobrou o nome de Hashem, não sobrou 85 letras, você não salva. Será que não? Eitivei, Tirgum, Shekitvu, Mikra, o Mikra, Shekitvu, Tirgum, Vechtav Ivrit Matzilin, uma coisa que era para ser escrita, uma tradução que escreveram no Lashon HaKodesh, uma coisa no Lashon HaKodesh que escreveram como traduzido o Ktav Ivrit, ou do Ktav Ivrit, que era uma língua falarashi, Ktav Ivrit, Otiot Gdolot Hen, Ve'en Domot Lektav Asurit. Era uma letras grandes que não eram como a letra da Torá de hoje em dia. Fala essa braita, mas Silini Bnei, você sim salva por causa do incêndio. Vem Salomar, não precisa falar Tirgum Shebezra, Shebetadaniel, Shebetorá. Você nem precisa falar a tradução do livro de Daniel, do livro de Ezra e do livro de tradução da Torá, que você também salva. Tirgum Shebetorá, Mainihu. E qual seria o Tirgum, ou a tradução da Torá que não seria em Lashon HaKodesh? Qual parte da Torá que não é Lashon HaKodesh? Yegar Sahaduta. Yegar Sahaduta foi quando Lavan falou para Yaakov, aqui vai ser a nossa pedra, que vai ser o nosso testemunho, e ele falou, essa aí é Yegar Sahaduta. Isso aqui não é em Lashon HaKodesh. Ve'afalgav deleit bei shmonim vechamesh otiot. Mesmo que isso aqui não tenha 85 letras, você salva. Fala Gumará, mesmo que eu tenha 85 letras, está escrito Yegar Sahaduta e não é Lashon HaKodesh, você salva? Kitanya Hai Leashlim. Aquela braita que está falando que Yegar Sahaduta conta também para você salvar o Sefer Torah, não é se está escrito só Yegar, se sobrou só as letras de Yegar Sahaduta. E sim, se sobraram 85 letras. E uma dessas 85 é Yegar Sahaduta. E essa Yegar Sahaduta, mesmo que está escrito Lashon HaKodesh, ela completa as 85 letras da Torá para trazer para o Sefer Torah, você tem que salvar. E perguntaram para ele o seguinte, Haneshumunim Bechameshotiot, Bechunasot ou Mefuzarot. Essas 85 letras para você ter Kedushá no Sefer Torah, elas têm que ser 85 letras juntas. 85 letras podem ser espalhadas. Ravuna Amar Bechunasot, Rav Chizda Amar Afilo Mefuzarot. Ravuna fala que tem que ser juntas, e Rav Chizda fala mesmo que sejam espalhadas. Meio perguntaram o seguinte, Sefer Torah Shebalá, Sefer Torah que estragou, e Mieshbol Elkot Shmonim Vechamesh Otiot, que quando Parashat Ve'ebin Soaron Matzilin, Ve'im Laven Matzilin. Um Sefer Torah que estragou, se você consegue contar 85 letras como Parashat Ve'ebin Soa, você salva, senão você não salva. Tiuvta de Ravuna, e é uma pergunta para Ravuna que falou que o que sobraram foi 85 letras juntas, e aqui não está falando nada disso, sobraram 85 letras, você não salva. Tirgam Rav Chizda, ele falou o seguinte, Aliba de Ravuna, de acordo com Ravuna, é Batevot. Não é que elas são todas juntas, todas as 85 letras, e sim, são palavras que estão juntas. Elas estão juntas formando palavras, e se você somar todas essas letras das palavras, vão ter 85 letras. Mas não necessariamente são 85 letras de uma vez. Tanurabanan Ve'ebin Soaron, Moshe Parashazo, Asala Kadosh Baruch Hu Simaniot Milemala, Lemata. Se você abrir o Sefer Torah hoje, você vai chegar lá no Sefer Bamidbar e vai ver na parte da Ve'ebin Soaron, ele tem um nun ao contrário antes e um nun ao contrário depois, no próprio Sefer Torah.
Por que tem isso? Vou falar Gmará, Lomar, mudamos a folha She'en Zemekomá, para mostrar para a gente que Vai bin Soaron não está no lugar certo. Isso aqui não é o lugar dela. Rebbe Omer Lomin Hashem Hu, Zé Ela Mipnei Shezever Chashuv Hu Bifnei Atzmo. E aí tem discussão. Rebbe fala que isso aqui é um livro por si só, Vai bin Soaron. Que manaz lá de Amar Shmuel Bar Nachman Amar Rav Yonatan. E como quem vai de acordo com o que ele falou aqui, Shmuel falou em nome de filho de Rav Nachman, ele falou em nome de Rav Yonatan. Chatzvah Amudei Shiva, que está escrito lá em Mishlei, que tem 7 pilares. Elu Shiva Sifrei Torah, são 7 Sifrei Torah. Como 7 Sifrei Torah? Ele fala que são 5 Sifrei Torah. Que man, que Rebbe é como Rebbe. Por que como Rebbe? Bereshit Shmot Vaikra. E Dvarim são 4. E Bamidbar você divide em 3. Bamidbar até Vai bin Soa. Vai bin Soa, que é um livro por si só. E Vai bin Soa até o final de Bamidbar. São 4 mais 3, 7. Mandada de Pali Galei de Rebbe Shimon Gamliel. Quem é aquele que discute com a Rebbe? É Rebbe Shimon Gamliel. Detalhe como fala a Braita, Rebbe Shimon Gamliel, o Rebbe Shimon Gamliel fala que dá para Shazó, Shetiakar Mikan, Petichtavim Komá. Velama Ktavakan, que ele afirma para nos Rishnar e para nos Shniar. E Rebbe Shimon Gamliel ele fala que na verdade Vai bin Soa não é um livro por si só. Ele tem esse nuno ao contrário, antes, depois para mostrar que ele está no lugar errado. Que esse aqui não é o lugar dele. E ele fala que no futuro, vão colocar Vai bin Soa no lugar dele. E por que ele foi colocado aqui? Para dar um espaço entre duas desgraças que aconteceram. E quais foram as desgraças? Por Anut Shniá, a segunda desgraça Maí, qual foi? Vai Am Kemintonenim, quando a Torá conta que o povo estava reclamando de Akadosh Baruch Hu. Para Anut Shonai, a primeira desgraça foi Vai Sumer Harashem, que eles fugiram, eles saíram do monte de Akadosh Baruch Hu, do monte que receberam a Torá, e Amarav Hanan Barachanina, cessaram Meachar Hashem, que eles viraram de costas para Hashem, quer dizer, eles fugiram antes que Hashem desse mais mitzvot, eles estavam com medo de receber mais. Então aqui são duas desgraças. Uma que eles reclamaram de Akadosh Baruch Hu, lá no deserto, e outra que eles fugiram de Akadosh Baruch Hu. Então, para não ficar uma direto da outra, para não falar duas coisas ruins que aconteceram lá, eles colocaram Vai bin Soa aqui no meio. Veichad Mekomoy, onde seria o lugar certo de Vai bin Soa? Amaravat por Aravash Bet Galim. Lá no outro livro, quando fala sobre como eles andavam com as bandeiras, qual era a ordem do acampamento de Amisrael no deserto, ali quando ele falou como era a ordem de acampamento de Amisrael no deserto, ali que deveria ter falado que quando eles viajavam, aí bin Soarod, lembra Moshe, quando eles viajavam com a arca, aí Moshe falava etc, etc. E Baileu perguntaram para ele, Glionim, Sherzevedurah Matzilino da Mibniadlika, ou ele Matzilino da Mibniadlika. Glionim é o seguinte, o livro hoje do Sefer Torah, se você abre, você sabe que tem uma parte embaixo que está em branco e uma parte em cima que está em branco, a margem. Entre uma coluna e a outra tem outra margem. E muitas vezes entre uma paraxá e a outra tem uma margem em branco. Essas partes em branco, você salva por causa do incêndio ou não salva por causa do incêndio? Será que já que não tem nada escrito, ela não tem que duchar? Uma vez que você salva o Sefer Torah inteiro, você salva isso também, ela ganha que duchar por causa das coisas que estão escritas. Tashma, fala Gmará, venha e escute. Sefer Torah Shebalá, um Sefer Torah que se estragou. Se você pode contar 85 letras, que quando para Shabim Mitzorod, como para Shabim Mitzorod, Matzilin, você pode salvar. Peimlav, El Matzilin. Mas se você não pode contar 85 letras, não salva, Veamai, porque tipo que Lemishum Gilayon Didei. Por que você não fala para salvar ela pelo pergaminho que está em branco? Então, já que ela falou que só se tem 85 letras que você salva, parece que se você não tem letras, está tudo em branco, não salva. Fala, mas não. Balashane. No caso que ele estragou é diferente. Porque ele tinha letra e não tem mais. Aí você quer saber, esse pergaminho que tinha letra e não tem mais, o salva ou não salva? Ou na hora que a letra perdeu a Kudushá? Agora, no outro caso das partes em branco, elas nunca tiveram letra, mas sempre tiveram Kudushá.
Tashma Sefer Torah, Shenimchak, Imesh, Bolera, Ketchunim, Sochamet, Shotiot. Ficou para achar, vem Minsuara, Massilin, Raven, Massilin, mesma coisa, um Sefer Torah que foi apagado. Sempre de segurança, Sefer salva, senão não salva. Beamai, por que você não salva? Tipo Gulemish, Gileodidei. Por que você não fala para salvar? Por causa da parte que tem em branco dele. Makomaktav, Lokame Baelei. Lokame Baelei de Hikadosh Agav Ktavu. Agav Ktavu Kdadosh. Azar Ktav, Azralaka do Chata. Isso aqui ele está falando sobre a parte que tem escrito. E a parte que tem escrito ela é que tem que chá por causa do que está escrito. Se for embora o que está escrito, foi embora o chá. Que Kamibaile, agora a pergunta dele é a seguinte: Shermala ve Shermata, Sheben Parashá le Parashá, Sheben Daf le Daf, Shebat Chilat a Sefer, Shebat Sov a Sefer, Vetipo Gle Mishum Hau, e você salvaria eles por causa disso ou não? Quer dizer, aquilo que está antes de começar a Bereshit, aquilo que está no final do Sefer Torah, aquilo que está entre cada uma das colunas, aquilo que está em cima, aquilo que está embaixo, aquilo que está entre os parashot são os que sempre estiveram vazios em branco. Você salva por causa dele ou não salva por causa dele? Para camarada, Degazi Veshadi. Isso aqui é num caso que foi cortado e sobrou lá só essas partes. Salva ou não salva? Tashma. Aguileon, Shermala, Veshermana, Sheben, Parashara, Parashá, Sheben, Daf, Lev, Daf, Shvaskela, a Sefer, Shvasov, a Sefer, Metamim, Etayadaim. Os Ramim fizeram um decreto que o Sefer Torah, antigamente, ele impurificava a mão. Por quê? Para você não comer trumá junto com o Sefer Torah. Porque antigamente eles falaram, antes do decreto, que eles falavam, a trumá é uma coisa que tem que duchar. O Sefer Torah é uma coisa que tem que duchar. Então eu posso comer trumá junto com o Sefer Torah. O que aconteceu? Começou a cair farelo. Começou a vir ratos e roedores, não sei o quê, para comer o farelo. E comia o Sefer Torah. Então os Ramim fizeram um decreto que o Sefer Torah tocou nele, impurifica. Para quê? Para você não poder tocar na trumá. Então fala aqui a Mishnah, essa parte em branco que está no Sefer Torah, se você tocar também impurifica. Então se ela impurifica, quer dizer que ela é igual a todo o resto do Sefer Torah. Então se ela é como todo o resto do Sefer Torah, talvez você salve ela do incêndio. Dilma Agav Sefer Torah Shani. Talvez ela só impurifica porque ela está grudada junto com os restos da Sefer Torah toda. Então talvez isso não é prova para salvar ela do incêndio. Não, falar para Gmará, tá, mas tem uma braita. Aquele onim vesse menino. Ele, mas se não está me vindo de cá. Ela não está me vendo versus carotehen. Tem uma braita que fala claro. A parte branca do Sefer Torah ou Sefer menino. Sefer menino são os livros das pessoas que eram contra, que eram os ateus, vamos dizer assim. Que eram contra a crença. Então, esse livro desse pessoal rebelde, mesmo que tenha Shem Hashem, mesmo que ele coloquem lá o nome de Akadosh Baruch Hu, isso você não salva, você não tem que duchar, não tem santidade. Você não salva do incêndio. Mas, e também não salva, parece que fala a Braita junto com isso, também não salva a parte em branco. Mas ele abre que Sefer Torah, então será que isso aqui está falando sobre a parte em branco do Sefer Torah? Não fala, Lo, Leonim de Sefer Minim, são as partes em branco do Sefer Minim, que isso também você não salva. Raça Sefer Minim Vegufai, mas Leonim Bai. Que isso? Você fala que você não salva nem o livro deles, como é que você fala que vai... Por que você precisava falar que não salva a parte em branco? É lógico que não salva a parte em branco. Rikamar. Vesifrei Minim Marim ganha aquele Leonim. Então, o que a Braita está falando é o seguinte: os livros desses rebeldes é como as partes em branco que você precisa e você não salva. Foi a